moral, o sol do bem e também um princípio ético. Sim? Para ser ético temos que sair da caverna, temos que renunciar às ficções. As ficções que são sempre opostas àquilo que é real. Sim? Evidentemente que a integração, por exemplo, de certas ferramentas da psicanálise permite a essas obras de antropologia filosófica de integrar uma crítica a este realismo excessivo ou metafísico, diria rapidamente platónico. Portanto, o que é a verdadeira realidade do homem? A isso Blumenberg vai responder: o homem é aquele ser que é incapaz de contacto direto com aquilo que ele chama real. Isto é uma definição que também vai buscar a Cassiano, que é o homem é aquele animal que pratica a arte do desvio. Sim? Não há contacto direto. Há sempre um contacto que é mediado, e da ordem da mediação linguística, simbólica, estética, name it. Sim? O homem multiplica as estratégias de contacto, mas são sempre contactos que são adiados, são mediados. E, portanto, é dentro deste regime, desta economia da mediação, que eventualmente pode surgir, de repente, um imperativo de regresso ao real, às coisas mesmas, etc. etc. Último ponto, depois podemos discutir ou não, tanto faz. Uma provocação de Blumenberg, que é um grande leitor de Cassiano e que vai constantemente buscar para dialogar para a fundação da sua própria antropologia filosófica, e Blumenberg declara a filosofia, dá uma definição da filosofia. A filosofia é a deconstrução das evidências. O problema é que nas línguas latinas, evidências é videre, é a visão, que é muito platónico, evidentemente. Em alemão é Selbstverständlichkeit, aquilo que se entende, que se percebe por si mesmo. Da visão latina passamos à compreensão germânica. Não, Verstanden, compreender é uma atividade que é estritamente conceitual para o alemão. Aquilo que nós traduzimos por evidente, sim? É só uma pequena parte. A filosofia é a deconstrução das evidências. A antropologia filosófica deveria tratar de tópicos se a existência física é ou não o resultado de capacidades oferecidas ao homem de maneira essenciais, wesentlich. Ou seja, será que o homem é essencialmente dotado de capacidade de existência física? Portanto, a primeira declaração, a primeira proposição da antropologia filosófica deveria ser a seguinte: não é evidente que o humano deva existir. Aqui uma brincadeira com a palavra Wesen, que é ser em alemão. O ser humano não é essencialmente wesentlich, não deve ser, não deve essencialmente existir, o que não se diz da mesma maneira. É muito mais impactante na versão original. Porquê? Porque, pura e simplesmente, para Blumenberg, a própria existência da cultura não é necessária. Embora nós vivamos num regime de representação, de múltiplas ordens, ao mesmo tempo não é necessário que estas ordens de representação existam. Isto é engraçado, ou seja, nem a antropologia nem a cultura são necessárias. Não há nenhuma necessidade que cultura e humano sejam figuras essenciais ou necessárias. De modo que, de uma certa maneira, a antropologia deveria assumir essencialmente uma condição de contingência. Sim? A cultura nasce precisamente, consciente ou inconscientemente, da assunção de que
o seu regime de existência não é necessário. Dali a necessidade de produzir ordens de realidade de um outro tipo, que, por exemplo, o regime de existência do simples animal, e ali não há nenhuma hierarquia, é pura e simplesmente descrição fenomenológica. O homem não pertence a este regime de existência, que é um regime de existência assegurado. O humano é uma figura precária e contra esta precariedade se erguem produções simbólicas que lhe permitem, de alguma maneira, de compensar este regime de existência no horizonte de contingência. Há muitas outras coisas, tinham outras coisas, mas não vou ter a larga demasiado. Muito obrigado. Foi eu tentei escrever, tirar apontamentos, porque para mim foi uma lição estupenda, sem nos estudar evidentemente as anteriores, mas, mais uma vez, desculpe este desabafo, penso, não há dúvida, a filosofia, em parte, fala alemão. É uma grande falha que eu tenho em saber alemão. Muito obrigado. Pois é.